Olá, gente! Deus abençoe sua vida. Que a paz do Senhor seja contigo em nome de Jesus. Como é que você está hoje? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Salomão. Eu acredito que muitos conhecem, né, sobre a história de Salomão. Salomão era um rei muito rico e muito sábio. Mas onde Salomão conseguiu tanta sabedoria e tanta riqueza, né? Vamos ver? Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão, maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, não houve homem mais sábio que Salomão. Mas por que Salomão recebeu essa sabedoria? Salomão foi quem levantou o templo de Deus. E além de levantar o templo de Deus, colocou todos os bens que Davi, seu pai, tinha deixado, todo ouro, toda prata, na casa do Senhor. Ele ofertou muitos bens para o Senhor. Ele levantou uma adoração, um altar de adoração. Eu acredito que foi o maior de todos. Deus se agradou com aquilo. E Deus quis abençoar a vida de Salomão, perguntando a Salomão em sonhos o que Salomão queria. E Salomão respondeu: sabedoria. E por Salomão ter respondido sabedoria, Deus deu a ele também muita riqueza. Mas Deus falou para que ele não se desviasse, não desviasse o coração dele, não adorasse outros deuses. Salomão, por muito tempo, foi muito poderoso, né? Porém, Salomão casou com muitas mulheres. E essas mulheres, elas não adoravam o mesmo Deus de Salomão. Adorava outros deuses. E por elas adorarem outros deuses, Salomão se corrompeu seu coração e passou a adorar esses deuses, os deuses dessas mulheres. E Deus ficou muito chateado, porque Deus apareceu para Salomão por 2 vezes e ele não era profeta. E nessa época, Deus ele só falava com os profetas, para os profetas falarem para os outros, para os reis, para as outras pessoas. As pessoas que Deus queria que falasse, Deus fazia dessa forma. Aparecia para os profetas e os profetas falavam para os reis, ou para as pessoas que Deus queria que falasse. Só que para Salomão foi diferente. Salomão assim engrandeceu tanto o nome de Deus que Deus ficou assim tão feliz que Deus apareceu para ele por 2 vezes. Mas parece que Salomão esqueceu desse detalhe. E Salomão passou a adorar outros deuses, os deuses das suas esposas. Algo que Deus tinha falado para eles, os homens daquela época, não fazerem. Não casar com mulheres de religiões diferentes. Por quê? Porque aquelas mulheres poderiam fazer com que o coração deles se desviasse. E Salomão acabou casando com muitas mulheres e essas mulheres adoravam outros deuses e fez com que isso acontecesse na vida dele também. Salomão ele poderia ter muito mais além do que ele tinha. Mas além dele não ter mais além do que ele já tinha, ele ainda perdeu. Sim, Salomão ele era rei de 12 tribos. Ele poderia ter ido muito mais além
e poderia ter tido muito mais coisas. Mas Salomão, por ter desviado seu coração, não ter tido dado valor ao que Deus falou com ele, ao que Deus fez por ele, foi adorar outros deuses. E então Deus decidiu castigá-lo. Eu vou ler aqui agora a parte em que fala que Salomão estava adorando outros deuses e o que Deus fez. Em 1 Reis, capítulo 11, você pode também estar dando uma olhada e verificando aí na sua Bíblia. Versículo 5 diz assim: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Capítulo 11, versículo 11 diz assim: Por isso diz o Senhor Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão, ele reinava 12 tribos, e Deus tirou de Salomão 10 tribos e passou para o seu servo. Deixou Salomão com 2 tribos. Mas por que Deus deixou Salomão com 2 tribos? Porque Deus deu a promessa a Davi. E por conta de Davi, Deus deixou Salomão com 2 tribos. Ele teve tudo. Deus deu tudo para ele. Mas ainda assim, ele adorou outros deuses. O que eu tiro dessa história? Que Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer o nosso coração voltado para Ele. Deus não nos impede de termos o que a gente quer. Mas quando nós não estamos com o coração alinhado ao de Deus, quando nós estamos colocando outras coisas na frente de Deus, Deus impede que sejamos abençoados. O que Deus queria de Salomão era que ele tivesse um coração reto, voltado para Deus. E Salomão, antes de morrer, graças a Deus, ele se redimiu e se rendeu aos pés de Deus. Mas ele perdeu muito tempo de sua vida, muito tempo adorando outros deuses. Ele deixou de receber muita graça de Deus, muita bênção de Deus, porque seu coração estava desviado. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como está seu coração, se seu coração está voltado para Deus, seu coração está alinhado com o de Deus, se você tem colocado outras coisas na frente de Deus, ou se você está afastado da presença de Deus, está desviado, ou até mesmo se você nunca se rendeu aos pés de Deus. Eu quero dizer que o nosso Deus, ele é muito lindo, ele é muito amoroso, bondoso, mas ele quer o nosso coração, ele quer que a gente se renda à presença dele. Talvez você fale: Roberta, todos os meus sonhos já foram concretizados, eu já tenho muito dinheiro, eu tenho muitos bens, eu não preciso de Deus, não. Saiba que Salomão, ele obteve as coisas, os bens, por causa de Deus. E quando ele desviou seu coração, ele perdeu 10 tribos do seu reinado.
ficou apenas com 2 tribos. Então, se você já tem bens, já tem riquezas, imagine com Deus. Eu não sei como está a sua vida. Ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Ainda há tempo de se reconciliar, de voltar para a presença de Deus. Ainda há tempo de ligar seu coração ao de Deus, de alinhar as suas vontades, os seus desejos, os seus projetos aos de Deus. Não deixe as coisas, não deixe os projetos, não deixe os obstáculos, não deixe as lutas, não deixe as dificuldades, não deixe os problemas, não deixe a saúde, não deixe a falta de dinheiro tomar o que é de Deus, que é a soberania. Quando você olhar para o seu coração, o que vem no primeiro pensamento? São os problemas? São as lutas? São as dificuldades? Se vem isso, é porque ele está tomando a frente de Deus. Quando você olhar para dentro do seu coração, você tem que ver primeiramente Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu te digo que você não deixará só de perder, mas também ganhará muito. Porque com Deus nós só temos a ganhar. Mesmo que passamos por momentos difíceis, assim como José passou, mas José manteve seu coração alinhado a Deus e ele conseguiu chegar no que Deus tinha para ele. Ele virou governador. De escravo, ele virou governador, porque o coração dele estava alinhado. Jó foi provado, mas o coração dele estava alinhado. O coração dele estava voltado para Deus e ele obteve a vitória. Ele venceu. Abraão, ele foi provado, mas ele venceu. O coração dele estava alinhado. Se você olhar para a Bíblia, você pode ver referências de homens que passaram por momentos difíceis, mas que tinham o coração alinhado ao de Deus e venceu e chegou ao propósito de Deus para a vida dele. Eu não sei como está a sua vida. Roberta, eu estou na presença de Deus, eu estou na igreja. Mas você consegue sentir a presença de Deus? A sua vida está voltada para Deus? Você tem sentido alguma diferença na sua vida? Porque se você está na presença de Deus, está na igreja, entenda, estar na igreja não é o mesmo que estar na presença. A igreja é um templo onde se reúnem irmãos para adorar a Deus, mas cada um ali sente algo diferente, porque cada um se põe de forma diferente com Deus. Tem pessoas que se dão para Deus, elas vão ter de Deus. Pessoas que não se dão para Deus não vai ter um retorno. Salomão, ele conseguiu tanta sabedoria, tanta riqueza, porque ele se deu para Deus. Quando ele desviou o coração dele, ele perdeu muitas coisas. Muitas coisas que não era para ele ter perdido, mas ele perdeu, porque ele desviou o coração dele. Às vezes você fala, eu estou indo para a igreja, mas nada está me acontecendo. As coisas estão tudo do mesmo jeito, nada mudou na minha vida. E aí você quer se desviar, você quer parar, você quer enfraquecer, você quer frear. Não freia, não pare, não pare. Deus é contigo, mas Deus quer algo mais de você.
Deus quer que você comece a olhar para Ele primeiro. Olha para Deus primeiro. E depois olha para as demais coisas. Se você está no mundo, você não se rendeu aos pés de Deus ainda. Comece a olhar para Deus, sua vida vai mudar. Ah, já tenho tudo. Tem tudo, mas não tem Deus. E se você não tem Deus, você não tem nada. Essas coisas do mundo, essas coisas, bens, riquezas, essas coisas vão e vai e vem. Salomão tinha 12 tribos, passou a ter 10, porque desviou o coração dele. Não deixe que riquezas, bonanças, seja o Deus da sua vida, mas se renda a Deus, se renda à vontade de Deus. Não deixe você querer ser rico. Esteja na frente de Deus. Não tem problema você querer ser rico, milionário, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E aí sim, você vai ter as demais coisas. Aprenda. Salomão fez isso. Salomão colocou Deus ali, ele engrandeceu o nome de Deus, ele exaltou o nome de Deus, ele ofertou a Deus. E ele foi o homem mais sábio e rico do Oriente. Mas o que aconteceu? Desviou seu coração. E ele perdeu muitas coisas. Salomão é o exemplo de quem tem e de quem não tem. Salomão é o exemplo de quem pode e de quem não pode. Salomão é o exemplo de quem quer ser e de quem pode perder. Então, se você quer ser, faça como Salomão. Se você não quer perder, não faça como Salomão. Por quê? Salomão adorou a Deus, exaltou a Deus, deu a Deus, engrandeceu o nome de Deus, exaltou o nome de Deus, mas depois que ele tinha tudo, ele esqueceu de Deus. E aí o que aconteceu? Perdeu. Perdeu porque ele decidiu adorar outros deuses. Ele decidiu voltar o coração dele para outros deuses. Então, você quer ter? Adore, exalte, dê a Deus. Mostre para Deus que Ele está em primeiro lugar na sua vida. E aí depois que você mostrar para Deus que Ele está em primeiro lugar na sua vida e que as demais coisas vão ser acrescentadas, Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa ter. Mas não esqueça de Deus. Não abandone Deus. Para que Deus não te abandone. Deus é onipresente. Sim, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está aí. Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Mas Ele está agindo na sua vida como Ele gostaria de agir? Ou como você gostaria que Ele agisse? É de se pensar. Todos somos filhos de Deus, sim. Mas você tem tido o privilégio de ser chamado do filho amado? Tem que se analisar. Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você está rendendo a sua vida, entregando a sua vida a Deus? Roberta, eu não estou preocupado porque eu já tenho tudo que eu quero eu já tenho, não preciso de Deus. Engano seu. Engano o seu. Engano de quem tem e acha que não precisa de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso bem maior, o nosso bem mais precioso é a nossa alma. Porque as coisas deste mundo, bens, elas ficam. Mas quando nós morremos, para onde nossa alma vai? E você tem a escolha nas suas mãos. Você tem a escolha. Você escolhe. Você quer viver ou você quer morrer? Você quer ter uma eternidade de bonança
de riqueza, de glória? Ou você quer ter uma eternidade sofrendo, padecendo? Muita tristeza, muita dor, muita angústia. Não, eu não quero isso da minha vida. Eu escolho Deus. E eu espero que você também escolha Deus. Se você escolhe Deus, escreve aqui no comentário: eu escolho Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos estão perdendo sua alma, perdendo sua salvação por coisas, por bens. Muitos estão perdendo a sua salvação por nada. Muitos estão perdendo sua salvação porque está passando por um problema e não crer mais em Deus. Muitos estão perdendo sua salvação porque está passando por um momento difícil, uma dificuldade financeira e não crer mais em Deus. Acha que Deus o abandonou? Não, Deus não abandonou. Olha o exemplo de Jó, olha o exemplo de José, olha o exemplo de grandes homens na Bíblia. E Jesus falou: todos irão passar por provações, mas eu venci, você também vai vencer. Jesus venceu. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Jesus está cuidando de cada detalhe. Jesus não esqueceu de você. Deus não esqueceu. Às vezes um momento de provação é necessário na vida da gente para que a gente seja lapidado e vire uma pedra de cristal, do que uma rocha. Deus não quer que você seja uma rocha. Deus quer que você seja uma pedra de cristal lapidada. Mas a pedra, ela sofre para ela ser lapidada. Então, não perca a sua salvação por problemas que você está passando ou por bonanças que você está passando. Mas alinhe seu coração ao de Deus. Jesus está voltando e precisamos alinhar nosso coração ao de Deus. Não perca a sua salvação por nada nesse mundo. Por nada. Nada, nada. Não deixe de buscar a Deus por causa de trabalho. Não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de buscar a presença de Deus. Não tem tempo? Acorda uma hora mais cedo. Leia a palavra, porque a palavra nos edifica, nos ensina, nos mostra. Volta o seu coração para Deus. Não vá para a igreja só por ir. Não deixa ir para a igreja virar rotina na sua vida. Não, mas que seja um momento mágico, um momento incrível. Eu estou indo adorar o Senhor e lá eu quero sentir ainda mais a presença. Ali eu quero complemento do que eu já tenho em casa. Ali eu quero sentir mais Deus. Ali eu quero adorar Deus. Então que você possa entregar sua vida ao Senhor de verdade. Que você possa sentir a presença real e verdadeira do Senhor na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Que Deus abençoe sua vida de maneira grandiosa e que você possa sentir a presença do Senhor aí, nesse momento. Porque eu posso sentir a presença de Deus aqui. Ela é real e é verdadeira. E é muito bom sentir a presença de Deus. É muito bom ter Deus. E se você não está sentindo a presença de Deus, é porque tem algo errado. Talvez não é que você esteja fazendo algo errado, mas talvez é algo que você esteja deixando de fazer. Então, para que você saiba, comece a falar com Deus. Senhor, meu coração está vazio, eu estou sentindo um vazio dentro do meu coração. E eu quero saber do Senhor o que o Senhor tem para a minha vida. Quais são os seus propósitos para a minha vida? Quais são os seus projetos para a minha vida? O meu projeto, Deus, é esse.
mas quais são os seus para minha vida? Porque eu sei que a sua vontade é muito maior e melhor para mim. E Deus vai analisar os seus sonhos com os dele e vai ver quais são melhores para você. Amém? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha essa mensagem, que essa mensagem possa estar te abençoando de maneira poderosa. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.